suspeito de atropelar 5 indivíduos no Chiado, em Lisboa, é detido pela PSP. Conforme informou a fonte da Polícia de Segurança Pública, a detenção do suspeito, com 27 anos, ocorreu às 14 horas e 40 minutos no Largo do Martim Muniz, realizada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa. Luís Neves assume o cargo de Ministro da Administração Interna. A cerimónia de posse de Luís Neves, até agora Diretor Nacional da PJ, está marcada para amanhã de segunda-feira. Jenny Catamo volta ao 11 do Sporting frente ao Moreirense. Os Leões deslocam-se a Moreira de Cónegos em busca de pressionar o FC Porto, que só entra em campo amanhã. Pedro Gonçalves está suspenso e não poderá jogar enquanto Soares regressa. O jogo começa às 18 horas. Acompanhe aqui. Vírus causa a morte de 72 tigres em reserva de fauna na Tailândia. Estes tigres faleceram da mesma forma que viveram, em sofrimento, cativeiro e medo, afirmou a agência de notícias France Presse, a Organização de Proteção dos Direitos dos Animais PETA Ásia. Detidos na Operação Teia Branca são cidadãos da Venezuela e de Espanha. Joaquim Trindade, do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão, afirmou: "Não temos indícios de que a droga fosse destinada à distribuição em Portugal." Luís Neves representa uma vantagem para o governo. Luís Rosa menciona a decisão inesperada de Luís Montenegro ao nomear o MAI e destaca Luís Neves como um perfil distinto para a pasta, com potencial para fortalecer o governo de maneira eficaz. Tânia Laranjo analisa a nomeação para o MAI. Luís Neves é um polícia excepcional, mas não sei se é um político excepcional. A renomada repórter do CM e CMTV expressa a sua surpresa em relação à decisão do governo de Luís Montenegro ao escolher o novo ministro da Administração Interna. Desde junho de 2018, Luís Neves ocupava o cargo de Diretor Nacional da PJ e agora sucederá Maria Lúcia Amaral. A mentalidade manifesta-se, quer com golos aos 10, quer aos 90. O técnico do Sporting não teve Pedro Gonçalves à disposição, devido a uma suspensão. José Fragoso apoia o financiamento do audiovisual em Portugal. José Fragoso reconhece a relevância de sistemas de financiamento do audiovisual num país da nossa dimensão. Lagos testemunhou a superioridade de um suspeito habituado a triunfar. Após conquistar a vitória em Tavira e envergar a primeira camisola amarela, o francês conseguiu novamente o mesmo resultado em Lagos. Reiniciadas as procuras pelo jovem que desapareceu na praia da Arrifana. 3 equipas estão a participar nas buscas em terra, contando com 6 elementos, assistidas por um drone e uma equipa marítima com 3 tripulantes. O alcance das buscas tem sido expandido para a Zona Sul. A Rota do Atum do Algarve, a tourada do mar era uma beleza. A Rota do Atum narra as histórias da armação na Praia do Barril, em Tavira, um exemplar único da captura de atum no Algarve. Faz 60 anos que assistiu à última tourada do mar. Era uma beleza. Estados Unidos da América. Aeronaves russas interceptadas pela Força Aérea perto do Alasca. 5 aeronaves russas que estavam a sobrevoar o espaço aéreo internacional na costa oeste do Alasca foram interceptadas por caças militares da Força Aérea dos Estados Unidos da América, não sendo consideradas uma provocação. Metalomecânica de Leiria viu o teto danificado, mas mantém-se firme. O mundo empresarial esforça-se por se reerguer após os impactos da intempérie. Núria Naertz, estamos a presenciar a troca de humanos por chatbots.
De acordo com a economista e docente britânica, apenas a pressão exercida pelos governos e pela sociedade civil poderá promover a regulação da IA. Até esse momento, corremos o risco de perder habilidades sociais e emprego. Entrevista a Toby Fricker, da Unicef Ucrânia. Crianças encontram-se em constante desconexão com a vida diária e com a infância. Aproximadamente 40% dos jovens que ainda residem na Ucrânia começam a perder a esperança de que as coisas vão melhorar. Atualmente, existem pelo menos 2,6 milhões de crianças deslocadas de seus lares e, anualmente, em vez de diminuir, o total de crianças falecidas ou gravemente feridas tem aumentado. Isto evidencia a persistente gravidade da guerra, afirma ao Expresso Toby Fricker, diretor de comunicação e consciencialização da Unicef na Ucrânia. As expectativas são altas. Luís Neves, enquanto diretor da PJ, defendeu a correção de injustiças e GNR e PSP aguardam por isso. As associações e sindicatos da GNR e da PSP já se pronunciaram sobre a nomeação de Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, para o cargo de Ministro da Administração Interna. O desafio é gigante, e as forças policiais esperam que ele implemente as propostas que apresentou relativamente a salários e condições laborais. Ministro da Administração Interna novo classifica salários baixos na PSP como inaceitáveis. Luís Neves, que exerce a função de Diretor Nacional da PJ, fez uma chamada de atenção para a desmotivação na carreira policial. Chefe do PS afirma que os portugueses têm o direito de estar informados sobre a situação na base das Lajes. Recentemente, a base das Lajes, localizada na Ilha Terceira, nos Açores, tem visto um aumento na atividade de aviões militares dos Estados Unidos. Novo MAI, PCP afirma que o essencial vai além do nome, sendo fundamental assegurar condições e recursos para enfrentar os diversos problemas existentes. A verdadeira questão a ser considerada é a política a ser seguida em áreas como a valorização dos profissionais das forças de segurança, a garantia de condições laborais e o fortalecimento dos meios da proteção civil, afirma o PCP. Paulo Raimundo critica Montenegro por excessiva conversa e falta de ações concretas face ao mau tempo. O líder do PCP respondeu à afirmação de Montenegro acerca do plano de recuperação, afirmando que o rei vai nu. Condições meteorológicas adversas. Raimundo critica Montenegro por excessiva verborreia. Paulo Raimundo destacou que ninguém se manifestou sobre as questões fundamentais, como chegamos a esta situação. A produção de energia e a conservação da rede elétrica estão sob o controle de interesses privados. Todas as telecomunicações encontram-se também nas mãos de interesses privados. Os U2 continuam a utilizar a música como uma arma. Exploramos Days of Ash, faixas de rebeldia, consternação e lamento sobre a situação do mundo. O planeta arde e os U2 encontram inspiração. Days of Ash, EP que foi lançado na quarta-feira passada sem qualquer aviso, traz os irlandeses de volta ao turbilhão contemporâneo com uma nova energia. 6 músicas de caráter jornalístico que vão de Minneapolis ao Irão, de Gaza à Ucrânia, numa luta contra estes tempos insanos. Analisamo-las em detalhe. Pedro Pimpão, Luís Neves possui as competências adequadas. Pedro Pimpão defende que a administração interna requer uma figura que transmita confiança e acredita que Luís Neves possui o perfil apropriado. Ele ressalta que o PTRR será valioso para atender às exigências do país. Músicas para a meditação. Baseando-se em os segredos da seita do yoga, selecionamos, para esta semana, músicas destinadas a meditações e momentos de relaxamento. Assim como o novo podcast Mais do Observador, as nossas seleções também possuem um caráter hipnotizante. Um deslizamento pode ocorrer em instantes. Inspeção às áreas interditas em Porto Brandão, onde muitas habitações nunca mais irão reabrir as suas portas. O Expresso acompanhou a Proteção Civil nas zonas interditas de Porto Brandão,
Azinhaga dos Formosinhos e Santo António da Caparica, onde a terra continua em movimento e centenas de pessoas foram evacuadas. Com fissuras que se alargam diariamente, vertentes instáveis e até um sismo, já é certo que nas zonas B e D as habitações nunca mais abrirão as suas portas. As precipitações no Mondego seriam suficientes para encher a barragem da Agueira mais de 3 vezes, mas a negligência, ao longo dos anos, também teve impacto. O Mondego recebeu caudais sem precedentes que colocaram à prova diques e barragens, levando a descargas controladas e revelando fragilidades acumuladas. A APA justifica a sua atuação, mas especialistas destacam a falta de manutenção e monitorização. O governo determinou uma revisão urgente do modelo de gestão de cheias. Consciente de que não estava bem, mas acreditava que disfarçava bem. Tiago Castro é o 23, o convidado do Labirinto, conversas sobre saúde mental. O Urso de Ouro de Berlim vai para Yellow Letters, Wim Wenders cedeu à realidade. A 76ª Berlinale, na sua cerimónia de entrega de prémios, demonstrou que o festival não pode desligar-se do contexto que o envolve. Com diversos prémios totalmente justificados, começando pelo Urso de Ouro. Análise ao novo mais gera divergências entre PSP e GNR. Os oficiais da PSP consideram a escolha do novo MAI como atípica. Por outro lado, os oficiais da GNR esperam que Neves implemente, na prática, as suas propostas para a melhoria dos salários na GNR e PSP. Skalderup, o inteligente do futebol que apenas deseja dialogar com a bola. O Benfica permanece a 3 pontos do Sporting na disputa pelo segundo posto. Merz afirma: a nossa posição na Europa será muito clara. O chanceler da Alemanha vê a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que anulou a maior parte das tarifas estabelecidas por Trump, como uma notícia positiva e elogiou a divisão de poderes no país. Luís Neves possui uma sintonia e trabalho de grande qualidade com a visão do governo, afirma Leitão Amaro. O ministro da Presidência, Leitão Amaro, afirmou: um governo deve ser constituído por indivíduos com diversas competências e o essencial é que saiba o que está a fazer. A explosão de caminhão com gás em Santiago do Chile resulta em 4 mortos. O acidente provocou também 17 feridos e destruiu cerca de 50 veículos. Ciclovia em Gaia, que foi construída e depois retirada, teve um custo de 92,6 mil. Devido a uma providência cautelar da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, a ciclovia está parcialmente retirada. Em 2026, Portugal viu o encerramento de 112 salas de cinema, enquanto 53% da população já utiliza streaming. Informações do ICA indicam uma diminuição acentuada na rede de exibição no começo de 2026, ao passo que o uso de serviços digitais alcança recordes no país. Maria José, com 86 anos, está sem luz e vive sozinha há mais de 20 dias. Para os idosos como Maria José, a situação é especialmente complicada, uma vez que reside em Carraminheira, Ferreira do Zezer, e depende de uma lanterna para se iluminar. Sem nenhuma previsão de retorno da eletricidade, os que estão isolados recorrem ao apoio da GNR e de serviços de assistência domiciliária. O LS Auto AV é acusado de coação a médicos em greve pelo sindicato. Convocada pelo Sindicato dos Médicos do Norte, a greve inclui todos os médicos que estão a realizar trabalho suplementar.